Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão para a avaliação que vai acontecer segunda-feira. E aí os conteúdos estão relacionados a esse momento da história do Brasil, que nós chamamos de Primeira República, a historiografia intitula esse momento que vai de 1889 até 1930, de Primeira República. Aí, posteriormente, a partir da Era Vargas, aqueles que vivenciavam a Era Vargas olharam para esse passado e denominaram esse momento histórico de República Velha, devido a vários elementos que nós vamos comentar aqui nesse aulão sobre esse período da história do Brasil. Então, de todos os aspectos, nós vamos acabar falando mais de aspectos políticos. Então, vamos começar um pleonasmo do começo, brincadeira, falando sobre essa ausência da participação popular no processo que se dá a proclamação da República no Brasil, que daí o Aristides Lobo, que era um político, era um jornalista, em 1889, ele fez um texto para um jornal, e ele colocou a visão dele sobre a situação que o povo se encontrava diante desse episódio. Então, ele coloca essas palavras, né? O povo assistiu aquilo bestializado, atônitos, surpresos com o que estava acontecendo, porque as pessoas não estavam entendendo o que, de fato, estava rolando ali naquele momento, na capital. Então, esse pecado original que o José Murilo de Carvalho, esse historiador que sempre está caindo alguma coisa no Enem sobre os livros, né, que ele construiu ao longo da vida, ele vai falar, a nossa república nasce com o pecado original, ou seja, a ausência da participação do povo, porque foi um processo liderado pelos militares, com apoio dos grupos civis mais elitistas, principalmente a elite agrária, produzia café, homens letrados de carreira política, uma parte do comércio e dos industriais, comerciantes industriais, né, não eram grupos tão numerosos no Brasil, mas basicamente os militares, então, eles lideraram esse processo, inclusive por isso que os dois primeiros presidentes da República eram militares. Então, esse processo ele foi um processo em que houve a ausência da participação popular. O Dom Pedro II, ele vai, de certa forma, perceber que não tem como ele se opor a isso, ele não tem forças militares para isso, porque o movimento nasce da cúpula do Exército, das Forças Armadas. Ele tinha a Marinha, Dom Pedro tinha a Marinha mais próxima dele. E aí, percebendo isso, bastante avançado, né, em termos de idade, com questões de saúde, assim, a serem resolvidas, ele meio que aceita isso e acaba tendo que se exilar fora isso que é interessante, né? Então, a proclamação da República ocorre e há então, né, esse interesse por parte dessa nova elite que vai governar o Brasil, de tentar excluir e tentar obstaculizar qualquer tipo de oposição futura que pode acontecer. Então, o fato do exílio da família real, ela foi proposital, ela de certa forma, a família teve que sair do Brasil para não criar mecanismos de um movimento anti-proclamação, né, anti-revolucionário, vamos dizer assim. Mas aí o Império estava em decadência desde 1970, não tinha forças militares para ir contra esse movimento dos próprios militares, não tinha apoio, né, desses grupos civis elitizados, principalmente os cafeicultores da região sudeste do Brasil. Então, a proclamação, ela se dá nesse momento, né, fato, é uma data importante, 15 de novembro de 1889. Aí, o que acontece? O Deodoro da Fonseca, que é o líder desse movimento, ele vai assumir provisoriamente o governo do Brasil, a presidência, até chamar uma assembleia sentar, são vários dias, vários momentos em que se discute uma nova Constituição para o país. Então, essa assembleia ela vai ser convocada em 1890, então, a proclamação ocorre no finalzinho, novembro de 1889, em 1890
Em todo esse período é feito essa assembleia, demora bastante, né, por sinal. E aí, no início, né, de 1800, e isso, quem está governando o Brasil provisoriamente é o Deodoro da Fonseca. E aí, né, no início de 1891, é promulgada a nossa segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. E pela Constituição, o que acontece? Foi determinado, então, que a própria Assembleia iria escolher o novo presidente do Brasil. E nada mais justo, acabou-se, né, em voto, então teve votos, tá, gente? Houve uma votação, a gente chama de votação indireta, que são os membros da Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição, se não me engano, um dia depois da promulgação da Constituição, foi a eleição, e, de fato, Deodoro da Fonseca vence, né, essa eleição ali entre os congressistas para presidente e o Floriano para vice. Eram votos separados, tá? Então, o Deodoro, ele governa provisoriamente constitucionalmente. Só que o Deodoro não vai conseguir administrar o Brasil. Ele renuncia no final de 1891, tá? Então, ele fica pouco tempo de forma constitucional. Eu não sei se acho que essa questão, essa é uma temática que surgiu na questão 1 já. Ou seja, né, a gente tem ali algumas informações que não são reais, né? A resposta correta, né, era o fato do Deodoro Fonseca ter vivenciado uma grande crise econômica, inclusive crise política, muita pressão, tá? Aí, para resolver a crise econômica, ele chama o Rui Barbosa, que era um político de carreira, com experiências, né, desde a época imperial, tinha cargos, né, teve várias funções administrativas próximas ao imperador, dentro de gabinete, dentro de ministérios, como político de carreira na Câmara também. Então, Rui Barbosa teve a ideia de investir na industrialização do Brasil para alavancar a economia. A ideia era emitir papel moeda, só que essa quantidade de papel moeda foi emitido sem lastro, ou seja, o número de papel moeda não era real conforme o patrimônio que existia no Brasil. Então, o que acontece? Há uma crise, então, financeira a partir dessa política industrial do Rui Barbosa, que não era presidente, ele era um membro do governo do Deodoro. E isso ficou conhecido como política do encilhamento. Essa política é uma política industrial que não deu certo, né? Gerou alto custo de vida, inflação alta, muitas empresas fantasmas. Então, na verdade, algo que estava ruim, o Brasil já estava vivendo uma crise no início, né, já no primeiro ano, né, do seu momento republicano, e isso acabou piorando a situação ainda mais com a política desastrosa industrial liderada pelo Rui Barbosa no governo de Deodoro da Fonseca. Isso enfraquece o governo de Deodoro da Fonseca. Aí o Deodoro renuncia. Pelo artigo 42, isso está na Constituição, menos de 2 anos de vacância, de renúncia ou morte do presidente, tem que abrir novas eleições. O Floriano, que era vice, não chamou, porque quem tem que chamar é o vice. Ele não, junto com o Congresso, ele não chamou novas eleições. E ele passou a governar, porque ele tinha apoio. Sim, ele tinha apoio, né, de membros das Forças Armadas, ele tinha apoio dos grupos civis, que tinham muito medo de uma eleição assim atemporal. Por quê? Porque na Constituição, não sei se vocês sabem, a nossa primeira Constituição republicana, ela já mencionava, tá claro lá, é só vocês pesquisar que vocês vão encontrar isso, que o primeiro mandato presidencial terminaria dia 15 de novembro de 1894. Ou seja, no ano de 1894, deveria ter eleição, ou seja, direta, ou seja, aqueles que tinham direito ao voto deveriam votar. Então, naquele momento, o Congresso, representando as elites agrárias, talvez não gostavam muito do Floriano, mas melhor deixa ele lá do jeito que está, do que, de repente, fazer uma eleição atemporal, e isso pode trazer uma outra pessoa que não pensa, né, da mesma forma que a gente, enfim, uma série de coisas. E o Floriano não abriu eleições, governou de forma já autoritária, ele é conhecido como Marechal de Ferro, e ele já teve que enfrentar de cara, no governo dele, 2 revoltas, que é a Revolta da Armada e a Revolta Federalista.
revolta federalista nasce no Rio Grande do Sul, vai até Santa Catarina e chega no Paraná, na região do Cerco da Lapa, que nós já estudamos. Então, são sujeitos, grupos que estão revoltados com o fato do Floriano não ter respeitado a Constituição, e eles, então, desejam uma certa autonomia para os estados, algo que eles percebem que não vai acontecer no governo floriano, por conta do histórico do Floriano de ser uma pessoa autoritária. E a revolta da Armada, que acontece no Rio de Janeiro, que foi uma revolta, talvez até fácil, né, de você abafar, por conta que aconteceu na própria capital ali. Então, precisou, né, tropas serem enviadas, translado, enfim, gastos, né, exagerados para isso. E o Floriano fica, então, né, até cumprir ali um mandato que deveria ser do Deodoro até 1894. Então, o que acontece? Na letrada 1, está dizendo que o Deodoro governou provisoriamente até a promulgação da primeira Constituição e passou a sucessão para o Floriano. Não. O Deodoro governou de forma provisória e constitucional. Floriano só governou porque o Deodoro renunciou. Daí, a letra B está dizendo que da República da Espada, a República da Espada chama de República da Espada porque tem 2 militares, está correto. E que depois só teve presidentes civis no Brasil. Não, nós tivemos em 1910 uma eleição, que eu daí já vou falar da eleição, aproveitando aqui a deixa. Nós tivemos, assim, os candidatos não faziam campanhas. Por quê? Devido ao sistema da política do café com leite, da política dos governadores, de todos aqueles instrumentos criados pelo governo do Campos Salles, que é o 4º presidente do Brasil, o 2º presidente civil do Brasil, né? Não precisava fazer campanha, porque estava tudo certo. Primeiro, por quê? Nós tínhamos o quê? Um número de eleitorado muito baixo, que dava 2% da população, e pelo esquema, né, do coronelismo, das fraudes eleitorais, da ausência de justiça eleitoral, estava determinado praticamente desde o início quem ia ganhar. Mas em 1910 teve uma campanha chamada campanha civilista. Então, por isso que a gente sempre fala, cuidado com todos, cuidado com a palavra só, né? Então, essa é uma informação muito importante. Então, o Hermes da Fonseca, ele vai ser o candidato contra o Rui Barbosa, vários outros, mas o Rui Barbosa era o principal opositor do Hermes da Fonseca. E o Rui Barbosa vai fazer campanha em várias cidades, subir em palanques, pedir voto, fazer material de propaganda, achei bem interessante isso. Mas ele perde a eleição. O Rui Barbosa, ele foi um homem muito conhecido na história do Brasil no campo político, tem muitas praças chamadas Rui Barbosa, mas o Rui Barbosa nunca foi presidente do Brasil. Tá? Ele foi membro, né, de governos, gabinete, enfim, teve várias funções políticas, membro do Legislativo, mas do Executivo Federal, não. Então, ele perde a eleição Rui Barbosa, devido a toda a situação que eu já falei, né, de um esquema que já estava dado, e a questão aqui na letra B, fala isso, né, só teve civis no cargo do Executivo Federal, não, teve o Hermes, que era militar. Na D fala que a Constituição, ela promulgou várias coisas, sim, o Estado laico, o divórcio, a eleição a cada 4 anos sem direito à reeleição, o fim do Senado vitalício, o fim do voto censitário, mas não o voto universal. Então, a Constituição era bem clara. Quem poderia ter, até a Ana Clara perguntou isso, professora, vamos fazer uma aula sobre isso, porque é muito confuso discutir voto feminino no Brasil, né, Ana? Você comentou comigo. E eu fui pesquisar algumas coisas, e se você olhar a Constituição, está escrito no artigo 70, quem que poderia ter direito, né, a ser eleitor no Brasil. Então, tá lá, cidadãos maiores de 21 anos. Daí, exceto tais pessoas. Então, cidadãos, né? Então, esse ele deu a ideia de que a mulher não era cidadã. Então, mas não tem mulher lá no nenhum artigo, na Constituição inteira. Então, é o cidadão acima de 21 anos, letrado. Exceto, daí eles vão falar, analfabetos, né, membros de algumas repartições religiosas, praças, né, da Sé, que é determinados cargos no exército, mendigos. Então, eles citam alguns grupos, mas não citam mulheres. Mas então, por que, de fato, as mulheres não votavam? Porque havia uma certa cultura de que, quando se falava de cidadão, estava referindo ao campo masculino,
E muitas mulheres, e poucas mulheres eram letradas. E toda a cúpula judicial, toda a cúpula do próprio judiciário, era tudo monitorado, tudo constituído, orientado e controlado por homens. Então, lá no final da década de 20, que mulheres que estudaram, fizeram faculdade, eram politizadas, casadas com um homem também politizados, ou mulheres solteiras maiores de idade, que se tornaram algumas, né, professoras, elas passaram a reivindicar o direito de voto por não estar nítido, claro, na escrita da primeira Constituição Republicana, a palavra mulher. E elas conseguiram algumas brechas quando chegavam instâncias que eram gerenciadas por homens politizados, por grupos também que eram favoráveis ao voto universal. É muito interessante isso, tá? Então, fiquem assim, que na prova vai cair alguma coisa sobre mulheres, né, sobre a participação delas, mas não tem na Constituição nada em relação a isso, que as mulheres não poderiam, mas, de fato, elas foram excluídas do processo eleitoral, né, na sua maior parte do tempo, ali, só no final da década de 1920, que teve as primeiras eleitoras no Brasil. Antes disso, a gente não teve nenhuma experiência, né? Então, e aí, tá errada da porque tá falando que o Aristides Lobo tava comentando que a família real assistiu aquilo de forma atônita e bestializada. Não, gente, não é isso. É o povo, né? Então, acho que ficou claro, né? Aí, dado isso, nós tivemos, então, os dois primeiros mandatos, né, os dois primeiros presidentes enfrentaram várias crises militares, e o terceiro também, que é o Prudente de Moraes. Professora, só antes de você introduzir o Prudente de Moraes, eu tenho uma dúvida quanto ao governo do Peixoto, né, porque a política de encilhamento e as revoltas intensificaram uma crise grotesca, né, no governo dele. Sim. Mas, no livro da Lília, ele fala que ele declarou estado de sítio. O que é isso? Então, assim, se nós fizermos um levantamento de todos os presidentes, né, que passaram pelo Brasil nesse período, você vai ver em muitos momentos, antes do governo Campos Salles e depois do governo do Epitácio Pessoa, em muitos momentos, os presidentes desses períodos, né, aquele bem inicial da República Velha e bem finalzinho da República Velha, decretando o estado de sítio. Quando um país entra em grave crise econômica, uma grave crise financeira, ou uma ameaça externa, possivelmente talvez uma guerra, ou qualquer tipo de ameaça à integridade política do país, quando, por exemplo, pode surgir grupos rebeldes, uma ameaça comunista, movimentos sindicais, ganhando força, o Congresso, juntamente com o Poder Executivo, ele pode decretar um estado de sítio. No estado de sítio, o que acontece? Essa Constituição que existe, que rege, né, toda a estrutura de um país, ela não precisa ser seguida. Então, é nesse momento, nos períodos de estado de sítio, que há, por exemplo, né, um fechamento de Congresso, que o Estado pode tomar medidas sem elas terem sido discutidas no Congresso, debatidas e votadas pelo Poder Legislativo. Então, pode acontecer, né, de num estado de sítio ser decretado, por exemplo, a prisão de alguns grupos que estão sendo vistos como, né, opositores. Pode ser decretado um estado de sítio, por exemplo, a mudança de um orçamento, ou seja, um dinheiro que poderia para a saúde, para a educação, pode ser revertido para o campo bélico, para usar para a segurança do país, fortalecer o exército, aumentar as tropas para ir até Belo Monte, extinguir, por exemplo, né, esse movimento de Canudos que está acontecendo na Bahia. Então, os estados de sítios são, na verdade, eles retratam, né, momentos de grande instabilidade política, econômica e social. Então, são momentos temporários, né? Então, tipo, um presidente não governa 4 anos no estado de sítio, se fosse já uma ditadura. Mas esses estados de sítio, eles revelam assim, pô, então você já sabe, ó, a Lívia falou, né, nossa historiadora, mestre aí, magnata, eu adoro ela também.
Quando tem muito estado de sítio, mostra crise, representa e expressa crise. Né? Crise de todos os sentidos, né? E daí em cada momento a gente tem que pensar, né? Se é mais crise econômica ou se é mais crise política. No caso do governo do Floriano, que você comentou, são as duas crises. A econômica, porque ele teve que enfrentar os desdobramentos os impactos negativos da política do encilhamento, que não deu certo, né, que foi no governo Deodoro, mas a política de encilhamento, ela se estendeu, então os impactos negativos caíram, né, nos braços do Floriano, e a crise política, que era a oposição de vários grupos, né, em diferentes regiões, no Rio de Janeiro também, mas em outras regiões do Brasil, contrárias ao governo dele. Então, isso que esses momentos de estado de sítio mostram, né, a instabilidade no Brasil. Então, mais no começo do governo republicano ali, nesses três primeiros, né, nesses momentos dos três primeiros presidentes, e depois, e nos três últimos presidentes, que é o Epitácio, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz, eles usaram também. Eu tenho que analisar, mas eu não sei, se eu não me engano, o Venceslau Braz usou também, porque o Venceslau Braz foi um presidente também que teve que enfrentar ali, o Venceslau é depois do Hermes da Fonseca, ele governou de 14 a 16, sabe? 14 a 18, desculpa. E antes do Rodrigues Alves, mas o Rodrigues Alves acabou morrendo. Que teve que enfrentar, por exemplo, né, o Venceslau, ele enfrentou, por exemplo, a Guerra do Contestado, a Primeira Guerra Mundial, ele enfrentou a gripe espanhola, a greve de 1917, que foi, né, nossa, gigantesca, que ninguém pensava que era possível acontecer um movimento grevista daquele tamanho, né, no Brasil. Então, se eu não me engano, eu tenho que pesquisar, mas eu creio que ele tenha usado também, porque daí ele pode usar da força militar para justificar, né, uma ação em defesa da proteção do país, enfim. Aí a coisa começou a entrar numa certa estabilidade com o Campos Salles, quando ele cria, basicamente, né, alguns mecanismos, que é essa política dos governadores, sistema esse que depois ficou mais conhecido como política do café com leite, porque a política dos governadores vai ser tipo uma cadeia de favores, desde o coronel que obriga os eleitores lá daquela comunidade do interior do Brasil a votar naquele candidato prefeito, e assim sucessivamente eles vão obrigando essas pessoas a votarem, né, sempre no deputado X, no governador tal. Todos esses membros da política vão apoiar a política do Estado, presidente, e tudo vai voltar num efeito cascata em forma, né, de mecanismos financeiros para que eles possam atuar, para criar uma ponte, para criar uma escola, para fazer a segurança do território, para modernizar uma determinada estrutura que existia ali, enfim, né, então são mecanismos, né, utilizados de troca de favores e para obstaculizar a oposição à política dos governadores. E a partir do Campos Salles, então, eles encontraram esse mecanismo de que os dois colégios eleitorais mais importantes do Brasil estavam, então, localizados no Sudeste, que é Minas e São Paulo, então eles faziam um acordão. Então, não é que teve um revezamento de presidente paulista e mineiro, isso caiu na prova, era errada essa questão lá. Mas sim que havia, então, um acordo. Então, por exemplo, o Colégio Eleitoral de São Paulo, ele vai escolher o candidato dessa vez. Na próxima, já se sabe que é o colegiado mineiro. E o colegiado de São Paulo entende isso e aceita isso, concorda com isso. Daqui 4 anos, então, a colegiado mineiro vai, então, escolher um nome. Da próxima, São Paulo de novo, sabe? Mas não precisa ser paulista e mineiro. Mas nós tivemos 3 presidentes paulistas. Quem foram? O presidente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, tudo um atrás do outro. Não tivemos mais presidente paulista. Tivemos alagoano, paraibano, carioca, rio-grandense. E não tivemos só. E tivemos 4 mineiros. Tá? E não era um revezamento, né? Essa questão 2 vai falar de eleições no Brasil. Então, a gente não tinha uma justiça eleitoral,
Nós tivemos, na década de 1920, dois movimentos tenentistas que eles nascem ali no Exército, que é o 18 do Forte Copacabana, que aconteceu em 1922, e a partir de 1925 até 27, a Coluna Prestes. São dois movimentos que nascem, né, no interior do Exército, mas entre os mais simples ali, né, não é a cúpula do Exército, e que eles vão criticar essa república oligárquica, fraudulenta, essa república excludente, a falta, por exemplo, de investimentos na educação. Então, esses dois movimentos, eles vão acelerar a crise que já está muito visível no Brasil, desde o governo do Venceslau, porque o Brasil teve que enfrentar uma gripe, teve muitos problemas, uma gripe espanhola, o Brasil teve mudanças significativas na estrutura econômica com a Primeira Guerra Mundial, isso de forma positiva. Em 1922, a fundação do Partido Comunista, a Semana da Arte Moderna. Então, as eleições, né, de 1922 foram muito conturbadas, o Arthur Bernardes venceu essa eleição. Então, nós tivemos ali, né, uma política que a gente pode definir como uma política oligarca, uma república que não foi democrática, a exclusão popular, mas não podemos falar que as mulheres, por exemplo, não participaram. Tem uma questão lá que falava das mulheres e a galera assinalou, não, gente. As mulheres, aqui, ó, na 10, não sei se é essa questão que vocês ficaram em dúvida, né? Na primeira frase da questão 10 diz que as mulheres eram frágeis, sim, puras, e eram consideradas intelectualmente inferiores, mas por isso elas ficaram totalmente excluídas dos movimentos de contestação. Totalmente não. A greve de 1917 surgiu nas fábricas têxteis, em que a maioria dos empregados, a maioria era público feminino, tá? Então, as mulheres tiveram um papel fundamental, importante, assim, nos movimentos contestatórios. Claro, não vamos falar, por exemplo, nossa, lá a liderança do contestado, a liderança... Não, isso aí se deu para homens, mas quem que sustentava as comunidades? Quem sustentava o Arraial de Canudos, por exemplo? Quem fazia comida para os sertanejos? E às vezes pegava em armas também na Guerra do Contestado, né? Tá? Na greve de 1917, a mesma coisa. Então, não falo dos movimento tenentista, né? Que você foi basicamente masculino. Aí, nós temos na 3, sobre o convênio de Taubaté. Veja, na 3, eu não perguntei nada sobre o convênio de Taubaté. Eu acho que essa questão era mais fácil da prova, mas, enfim, talvez as pessoas pensaram assim, mas que é tão fácil, que eu acho que não é, não. Eu acho que tem isso. O convênio de Taubaté foi uma política feita no final do governo do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves nem era favorável ao convênio de Taubaté, porque o Rodrigues Alves era um liberal, sabiam disso? Ele era contra, por exemplo, o Estado controlar a taxa de câmbio, contra o Estado comprar café, ele era liberal. Mas o Afonso Pena não era. O Afonso Pena é o presidente que veio depois do Rodrigues Alves. E aí o Rodrigues Alves estava no período final do mandato, 1906, né, teve eleição, e daí começou os acordos do convênio de Taubaté, que é essa coisa do governo comprar o excedente, né, essa política do governo comprar o excedente de café para não colocar tanto café no mercado e o preço não poderia cair, porque o preço poderia atingir, né, o produto que sustentava a nossa economia. Lembrando que o café sempre foi o produto que mais representou a exportação do Brasil. A borracha não ultrapassou, tem essa questão na prova. A borracha chegou a 20%, mas ela não ultrapassou o café. Ela cresceu muito, né, do governo do início do século XX, no governo do Rodrigues Alves, que por isso que o Brasil tinha dinheiro para comprar o Acre, né, esse acordo que é o chamado Tratado de Petrópolis, né, no ano de 1903, o Brasil comprou o Acre, tinha dinheiro, né, dinheiro veio de onde, né, não só do café, mas também vinha da borracha, mas a borracha nunca ultrapassou. E aí eu falei da política de valorização do café, e eu coloquei qual que é o exemplo que está abaixo, que é do mesmo caráter. Então, tipo, convênio de Taubaté, valorização do café, alguma coisa que fala de café. Era a letra E, política do café com leite, né, que representava aí Claro, são duas elites, mineradora e... Mas a gente sabe que Minas Gerais também foi um grande produtor de café. Mas por que não podia ser a política do encilhamento? Porque a política do encilhamento foi uma política industrial, não foi uma política agrária. Então, o governo de Taubaté é a defesa de uma política agrária. Política populista era Vargas, isso aí é
popular, populista, são denominações lá depois, posteriores. Política das salvações foi uma política, sim, do Hermes da Fonseca, que o Hermes foi muito autoritário, censurou muito a imprensa, perseguiu muitos grupos, por exemplo, a partir do momento que ele tinha esse poder até no exército, ele fez a política das salvações, que era meio isso, né? Meio de proteger o Brasil, censura, muitas perseguições, principalmente dos imigrantes que participavam desses movimentos e dos grupos, né, e talvez até mesmo de grupos de tenentes que já mostravam certo descontentamento do governo, isso no próprio interior do exército. E política higienista, né, gente, eu falei que, de uma forma geral, o Brasil viveu uma política higienista, né, mas isso não tem nada a ver com o café, é uma política de limpeza étnica, que até a gente pode ver uma relação desse tipo de política no governo do Rodrigues Alves, mas com a revolta da vacina. E eu não falei nada da revolta da vacina, mas coloquei ela na questão 5, quando eu falei do governo do Rodrigues Alves, né? Então, assim, não foi só a vacina obrigatória, que o povo estava descontente, mas todo um processo de modernização que vinha lá da Europa, a ideia de limpeza étnica, de deixar bonito e amplo a estrutura, as avenidas, né, demolir os casebres, os casarões antigos, afastando essa população, né, do centro, mas uma população que você precisa dela, então acaba criando ainda mecanismos para essa população ir trabalhar na região, né. E aí, quando eu falei do Campos Sales, na questão 4, essa é uma questão, por exemplo, que eu ia cobrar só do turno da manhã, da tarde eu não, porque eu não falei do Fundiloa. Então, quando o Campos Sales cria 2 mecanismos para estabilizar, e deram certos esses mecanismos, é a política dos governadores, que é essa coisa de troca de favores, daí ele estabiliza a política, não tem oposição, não é que não tem oposição, tem muita pouca oposição, a oposição não tem força para quebrar essa cascata de favores, né, essas relações de favorecimento e de apoio, e o Fundilô, que na verdade, moratória da dívida, tá na letra D, mas aí a outra parte tá errada, que é a coisa do Campos Sales ir negociar a dívida, falar a gente deve, não nega, mas pagamos quando puder, então ele conseguiu 13 anos, né, assim, tipo, meio que congelou durante 3 anos a nossa dívida, e não durante 13 anos nós não pagamos, o juro a gente teve um delay ali de 3 anos, tá? Então uma pausa de 3 anos, e ele saiu de lá com empréstimo ainda. Então, são 2 mecanismos que foram criados pelo Campos Sales, que é o 4º presidente do Brasil, e que, a partir daí, a gente consegue ver que a República entra num processo de estabilização e que depois vai sofrer algumas ameaças e quebrar um pouco, né, essa força que tem, ali, a partir, né, do final ali do governo do Venceslau Braz, depois do Epitácio, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz por final, né. O que mais? Tá, eu acho que a 6 estava super fácil, porque Canudos, né, revolta messiânica, junto com o contestado, luta pela terra, revolta rural, vai cair uma questão sobre o contestado específica dessa vez, não cobrei, né, mas vou cobrar na segunda-feira. Específica como? Falando só do contestado. Então, se vocês têm dúvidas sobre o contestado, podem perguntar, né, mas a revolta contestada foi uma revolta que aconteceu aqui na região do Paraná e Santa Catarina, não foi um conflito porque Paraná e Santa Catarina está disputando uma terra, mas dos desdobramentos, né, de uma pobreza generalizada, da falta de acesso à terra pelos caboclos e poceiros que aqui residiam, pelo impacto negativo da construção da malha ferroviária por uma empresa, né, de subsídio de investimento norte-americano, que chega, contrata e depois desemprega, não zela por essa população, fica com os lotes, né, em torno dessa malha ferroviária, expulsa cada vez mais esses poceiros, esses moradores, esses sertanejos, né, da proximidade dessa malha ferroviária, e tudo isso em volta, né, de lideranças religiosas que, oficialmente, a Igreja Católica era contrária a isso, que eram chamados monges, né, que trabalhavam princípios, né, de coletividade, de fraternidade, de amor, mas que isso tudo eram princípios cristãos? Sim, mas não tutelados e não aceitos, né, e não estimulados pela Igreja Católica oficialmente. A 7 achei super fácil. Não vou nem falar da revolta da Chibata, né, que foi uma revolta que aconteceu
no início, né, do século XX no Brasil, assim, não vou falar muito, porque João Cândido foi um marinheiro, uma liderança desse movimento que lutava contra, né, os castigos físicos e os baixos salários dos marinheiros naquele momento. Enfim, né, a chibata foi proibida depois desse movimento, melhoraram um pouco os soldos, né, que eles falam, dos marinheiros, e no fim o João Cândido, né, passou de louco e enfim, morreu pobre, né, a volta da chibata teve esse caráter. Aí chegamos na 8 com os episódios que aconteceram em 22. Esse tinha que saber, porque assim, 22 é 1922 é um ano que é um ano importante, é o centenário da nossa independência, muitos, né, movimentos ocorreram, então tem que saber o que aconteceu a Semana da Arte Moderna, a revolta do 18 do Forte Copacabana, as eleições de 1922, que elegeram o Arthur Bernardes. Teve uma aluna que falou, ou um aluno, não lembro, falou, mas, ai, professor, como que eu ia saber que Arthur Bernardes venceu as eleições? Sim, você ia saber. Onde está essa resposta? Está lá na questão... Deixa eu achar ela aqui para vocês. Está na última frase da 6. Na última frase da 6 fala assim, revolta ocorrida no Rio de Janeiro, contrária ao resultado das eleições de 22, que é a resposta é tenentismo, né? Em que Arthur Bernardes foi vencedor. Tá ali a resposta. Eu queria saber se vocês leram essa, se vocês prestaram atenção nisso. Vocês estavam tão atordoados com a prova que nem perceberam que a resposta uma das possibilidades não era a resposta, né, era a não resposta, na verdade, da 8, estaria na própria questão 6. Daí sobraria movimento, coluna Prestes, talvez 18 do Forte, a galera ia falar, será que aconteceu, né? Mas o movimento dá uma ideia de algo mais extenso, assim, periodicamente. Aí, a 9, né, a Ana comentou. Ana, qual que foi a sua dúvida na 9? Porque você falou da 8, talvez é isso, acho que ficou claro, né? Tinha que saber mesmo. A 9, você assinalou qual questão como verdadeira e era falsa, ou vice-versa? Professora, eu assinalei a primeira como falsa, né? Eu já tinha explicado para você na sala, né? Sim. Porque eu acabei relacionando as eleições de 1930 a Getúlio Vargas, né? Ah, sim. Então, esse foi um erro ali pontual, né? Mas do resto, acho que ficou claro, né? Então, na 9, por exemplo, a segunda questão fala que houve uma política estatal sistêmica industrial nesse período. Nós não tivemos isso. Isso é a partir da era Vargas. O café, a elite agrária, o mundo rural sempre foi muito presente nesse período. Não houve revezamento dos presidentes paulistas e mineiros, então a última também é falsa. Então, dava para ir, talvez, por exclusão, né? E na 10, que também você comentou, Ana, que você errou a questão, qual foi a questão que você ficou em dúvida? Professora, só me recorde qual que era a alternativa certa mesmo? Da 9 ou da 10? Da 10. Da 10 é a letra A. Tá, então eu errei porque eu marquei a segunda afirmação como falsa. Tá. Então, assim, era uma questão difícil mesmo, essa questão, né, como eu disse para vocês, tem algumas questões que eram muito difíceis, não é que eram muito difíceis, eram difíceis. Eu acho que talvez essa, porque a gente não estudou especificamente o governo Venceslau Braz, porque vocês não sabiam, né, mas quando esse Venceslau Braz, né, que se eu soubesse quando que esse Venceslau Braz governou o Brasil, poderia ser mais fácil, né? Então, o Venceslau Braz, ele é um presidente que ele ganhou as eleições de 1914, ele governou até 1918, e todos esses episódios, eles acontecem nesse período. A Primeira Guerra Mundial é de 14 a 18, a greve geral é de 1917, a gripe espanhola chegou no Brasil em 1918, e a Guerra do Contestado começa em 1912 com o Hermes e termina em 1916 com ele, né? Ele tem que abafar. Então, realmente, né, essa é uma questão que talvez a Ana pensou, mas será que aconteceu tal coisa no governo do Venceslau Braz? É isso, né, Ana? Não sei se foi isso. Exato. Eu fiquei muito em dúvida na questão da Guerra do Contestado. Fiquei bem em dúvida.
Então, a Guerra do Contestado, ela começou num governo e terminou em outro governo, só para vocês entenderem que a Guerra do Contestado foi qualquer guerra, foi uma guerra que realmente que teve ali uma importância grande no Brasil, sabe? Ela foi, assim, um conflito que mesmo acontecendo na região onde hoje, né, é o estado de Santa Catarina, curitibanos ali, mas tinha vários picos, várias comunidades sertanejos, né, revoltados, vários motins, o governo chegou, né, a enviar fala então de 7 mil a 8 mil soldados, né, várias tropas de diferentes regiões do Brasil, para abafar, né, esse movimento, que durou 4 anos, né. Que mais que eu posso falar, assim, para vocês em relação assim, a esse período da história? Eu acho que vocês poderiam rever aquele 15 minutos, onde eu faço um apanhado geral no sábado do aulão, né, antes de analisar aquelas questões da UEPG. Acho que vocês devem pegar essa prova, a prova da UEPG. Eu não sei se eu passei o gabarito, mas eu posso colocar no CLES lá, porque eu acho que não passei o gabarito, fui falando e respondendo junto com quem participou do aulão. Então, para quem não quer, de repente, assistir o aulão inteiro, né, e, enfim, corrigir aquela lista de exercícios da UEPG, eu vou colocar hoje, eu coloco agora já o gabarito. E assim, pensar em algumas coisas muito específicas que, ao meu ver, não são específicas. Então, não tem como falar de uma república, nesse primeiro momento, participativa, popular, onde as mulheres tinham direitos, onde houve políticas públicas industriais, onde tiveram políticas públicas sociais, educacionais e, né, de saúde, por mais que teve aquele projeto de revitalização do Rio, e aí entra a questão sanitária, de vacinação obrigatória, foi algo específico numa região, não foi um projeto nacional, acho que isso é bem legal, não foi um projeto nacional, foi um projeto específico para a capital. Pereira Passos era prefeito, né, do Rio, ali, e o governo do Rodrigues Alves, com essa ideia de modernizar a capital do Brasil, né, que era a portão de entrada para aqueles que chegam para investir, ou, enfim, né, fazer negócios, turismo também se pensava muito nisso, autoridades políticas de outras nações. Então, é bem interessante vocês entenderem o âmago da coisa. Aquele macete que eu sempre falo, né? Façam um mapa mental da República Velha, colocando, né, os principais tópicos. Os principais tópicos são participação política, uma exclusão de mulheres, exclusão de analfabetos, república oligárquica, ou seja, não democrática, excludente, sem políticas, ausência de justiça eleitoral, muita crise econômica no início da República e depois, na década de 1920, porque nós temos um Brasil totalmente diferente, muito mais enfim, muito mais heterogêneo, muito mais plural, né, com várias etnias, muito mais urbano, não que a taxa de urbanização ultrapassou o rural, mas muito mais urbano, muito mais proletário, gente, muito mais ideologias, além, por exemplo, do anarquismo, que estava no âmago do movimento operário no Brasil. A gente tem, a partir de 1922, as ideias, né, do Partido Comunista do Brasil. Nós temos mais letrados, nós temos mulheres, mais mulheres letradas, nós temos mais instituições escolares, mais imigrantes, né, a população cresceu muito nesse período. Nós temos mais críticas ao governo por parte de grupos no interior das Forças Armadas, que é os grupos dos tenentes. Nós temos algumas oligarquias rurais que não produzem café, ou seja, nós temos a galera, os proprietários de terra do sul do Brasil, de outras partes do Brasil que não estão vinculadas ao eixo sudeste ali, que estão também criticando, né, essa valorização do café. Nós temos um setor industrial crescente, que vai ganhando força, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com a substituição de importações, né, nesse cenário de que não tem como a gente importar porque está tendo uma guerra lá, nós vamos ter que se virar com o que tem aqui, nós vamos ter que investir, acelerar, estruturar, modernizar o nosso parque industrial. Os industriais, então, ganharam força. Chegou a ultrapassar o poder dos latifundiários, cafeicultores, mas é um grupo que cresce, é um grupo que, mesmo por meio de eleições fraudulentas, mesmo por meio de apadrinhamento, voto aberto,
eles estavam ganhando força no campo também político e institucional. Falar de cultura, então, né, nós vamos falar do quê? De vários movimentos, como, por exemplo, o movimento da Semana da Arte Moderna. Nós vamos falar, por exemplo, né, do aspecto social, de revoltas, então, a revolta federalista e a revolta da Armada, as duas primeiras revoltas que aconteceram contra o governo Floriano Peixoto. Depois nós tivemos, né, Canudos, que foi, eu separo assim, né, Canudos e Contestado, mas Canudos aconteceu no final do século XIX e Contestado aconteceu em 1912. Movimentos messiânicos, movimentos rurais, movimentos, né, que lutavam pela terra, que demonstrava esse monopólio da terra na mão da minoria e desse poder que essa minoria tinha de explorar as pessoas, tá? De usar o Estado para se beneficiar. Nós temos as revoltas urbanas, que é a revolta, as mais conhecidas, né? A mais conhecida é a revolta da vacina, e tem a revolta da chibata, que eu já comentei com vocês sobre essas duas, e as revoltas tenentistas. Nós temos, então, vários presidentes que passaram pelo Teodoro da Fonseca, renunciou, crise econômica, enfim, eleito indiretamente, governou de forma provisória e de forma constitucional. Floriano desrespeitou a Constituição, governou até o primeiro mandato ser finalizado conforme a Constituição, que era 15 de novembro de 1894, enfrentou dois movimentos contrários ao governo dele, as consequências negativas dessa política desastrosa industrial do Rui Barbosa, que ficou conhecida como política do encilhamento. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil eleito de forma direta, por 2% da população, paulista, representando as oligarquias rurais da região sudeste, lidando com essa situação de crise ainda, resultado dos dois governos anteriores da República da Espada. Aí vem o Campos Salles, né, quarto presidente do Brasil, criando estabilidade, política econômica, com Fundiloan, com a política dos governadores, sistema né, que ficou depois denominado de política do café com leite, né, o Campos Salles. Campos Salles, né, termina o seu mandato, vem o Rodrigues Alves, um político liberal, um político que está naquela vibe da bela época de modernizar, enfim, e teve que enfrentar alguns problemas muito sérios, que é a questão da higienização, da falta de estrutura física, de falta de política de habitação, de uma imunização que teria que acontecer de qualquer forma, mas assim, sempre sem diálogo com o povo, né, um governo truculento, um governo violento, com o uso de violência mesmo, assim, de vários mecanismos não violentos e de violência mesmo, né, então Rodrigues Alves governa o Brasil por 4 anos, vem o Afonso Pena, que é mais estatal, que é um cara que defende que o Estado tem que controlar a taxa de câmbio, que o governo tem que comprar, sim, o excedente de café, né, representando toda a oligarquia mineradora. Acho que, se eu não me engano, Afonso Pena foi o primeiro presidente mineiro, ele foi o quinto, né, e ele foi o primeiro mineiro. Aí o Afonso Pena acaba, né, morrendo um ano antes só de terminar o mandato. Aí vai o Nilo Peçanha, eu não vou nem falar dos nomes, estou falando só aqui para vocês, porque já que eu estou aqui mesmo, eu tenho que falar, né? O Nilo Peçanha, que é o patrono da educação tecnológica, não deu tempo para falar do Nilo, mas o Nilo é um presidente que governou um ano, mas ele criou várias coisas interessantes, como, por exemplo, né, o sistema de proteção ao índio. Ele investiu em escola de aprendizes, que é a primeira experiência de uma educação para a classe trabalhadora, uma educação voltada para esse mundo das demandas do trabalho, que seria o patrono da educação tecnológica hoje, é um presidente que há controvérsias, porque foi o primeiro presidente, assim, afro, sabe? Então tem muita coisa que, assim, é bem legal estudar do Nilo, né? Ele terminou o mandato ali. Daí, beleza, né? Daí, né, Afonso Pena foi, daí teve, né, o governo do Hermes venceu, truculento, de violência, enfim, autoritário, militar, com toda essa... e daí veio à tona tudo aquilo que representava, né, os dois presidentes militares, então foi bem difícil o governo do Hermes da Fonseca. E daí veio o Venceslau, que enfrentou todo esse problema que eu falei, né, dos 4Gs lá, né, do Venceslau. Aí teve eleições em 1918, Rodrigues Alves venceu, né, seria o segundo
é o único presidente até então que foi eleito pela segunda vez, não de forma consecutiva, que reeleição não era permitida pela nossa Constituição brasileira na época. Só que ele morreu, né? Ele contraiu gripe, enfim, não se sabe se ele morreu mesmo, né, de gripe espanhola ou se de problemas gerados por causa da gripe. Então ele não conseguiu tomar posse. O Delfim Moreira, que era o vice dele, abriu eleições. Então aconteceu uma eleição atemporal no ano de 1919, porque a eleição mesmo, de fato, era 1918. O Epitácio Pessoa, que é o único professor que foi presidente do Brasil, né? Ele nem estava no Brasil, ele estava representando o Brasil, o Tratado de Versalhes, discutindo pós-Primeira Guerra Mundial, tratados e negociações. Epitácio Pessoa governa por 3 anos, porque daí, né, ele é uma eleição atemporal. Aí vem os problemas com o Arthur Bernardes, né? E o Washington Luiz, que é o último presidente. O Arthur Bernardes teve que enfrentar, né, tudo isso que eu falei, ele da questão ali de 22 para frente, esses movimentos contestatórios cada vez mais fortes. E aí eu não vou ficar colocando questão assim específica, porque assim, por mais que o aluno falou assim, mas você colocou, por exemplo, professora, informações sobre os presidentes, mas elas não alteravam as alternativas. Eu usei da prova para vocês aprenderem. Eu acho que vocês aprenderam muito sobre a República Velha. Por mais que essa experiência foi negativa para mim, para vocês, e a gente vai ter que repetir, né, a prova na segunda-feira, eu acho que foi muito válido, às vezes, passar por uma prova que vocês consideraram como uma prova muito difícil, que muito próxima às questões, concordo com vocês também, e eu vou ver se eu reduzo, né, assim, acho que um pouco isso, essa coisa, eu vou tentar deixar mais claro as questões erradas, mais claras as questões verdadeiras. Isso não é muito legal para quem está pensando em fazer federal e outras universidades, né, que são muito concorridas, mas faz parte, né, desse momento, e creio eu que se vocês pegarem esses pontos mais importantes, mas não esquecer de que na prova tem que estar muito concentrado na minha prova, porque uma palavra, metade da frase pode deixar tudo errado, sabe? Acho que é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Eu vou só parar a gravação, porque daí fica mais fácil de vocês perguntarem aqui sobre algum assunto que vocês desejam.